Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. É muito difícil alcançar visualizações nas redes sociais se você não apelar para artifícios sutis ou for completamente imparcial, pois existe um público ávido por intriga na internet. Chamar a atenção é o principal objetivo de quem quer ter muitos inscritos ou seguidores. O brasileiro adora notícias chocantes e informações honestas, básicas, apesar de decentes, não atraem a totalidade do público e, infelizmente, esta é a coisa ruim da liberdade de expressão. Para boa parte da audiência, quanto mais anônima for a fonte e mais agressivo, mentiroso, vago, duvidoso ou enigmático for o fato, mais atrativo acaba sendo o canal ou blog para boa parte do público. E a ilusão que transparece, por mais suspeitoso que seja o episódio, é que a insinuação lançada na internet acaba se revestindo de uma áurea de verdade, quando a realidade verdadeira pode ser outra e está no mundo tradicional fora dela. O mundo concreto está nas ruas, nas vidas das pessoas, no dia a dia, na luta pela sobrevivência e não nas redes. Se você acha que muita gente recorre e utiliza a internet regularmente, você está certo. Mas a frequência com que as pessoas se socorrem dela, principalmente se formos avaliar por segmentos de interesse, pode ser que nos deparemos com as mesmas pessoas sempre. A internet é enorme, muitas pessoas a usam para diversas finalidades, mas o alcance em determinados segmentos é limitado ao interesse que as pessoas têm e que se relacionam ao assunto que lhes atrai. O assunto Vasco, por exemplo, só interessa primordialmente aos torcedores vascaínos e mesmo assim não alcança nem uma pequena parte dos torcedores. Dizem que existem supostamente, segundo pesquisas divulgadas em 2024, mais de 14 milhões de torcedores do Vasco. Se bem que acredito haver mais, dizem que até 20 milhões. Mas a verdade é que nunca consegui ver um canal ou blog vascaíno com mais de 2 milhões de seguidores. Pode ser até que exista, mas não conheço. Se alguém souber, me avise. A própria Vasco TV, que é uma fonte real e constante, retrata o que falo. Ela mostra no YouTube uma enorme variação de visualizações e eu poderia, sem me arriscar muito, sugerir que ficam, em média, em torno de 20 mil no máximo, com 3 mil no mínimo, com picos de mais ou menos 100 mil. Mas apesar dos mais de 1,6 milhões de inscritos, os acessos frequentes não chegam nem perto disso. O cruel da internet é que muitas pessoas, eu acho que a maioria, não a utilizam de forma correta. As redes sociais, filhote da internet, veio com a finalidade primordial de fazer as pessoas se comunicarem, independentemente do lugar, da região, do estado, país, continente ou qualquer peculiaridade que distinga as pessoas. Ela acabou oferecendo às pessoas uma forma de se comunicarem sem limites, mas como tudo no mundo, a tecnologia também acaba sendo utilizada para fins belicosos. E não estou falando fundamentalmente de utilizar o produto da ciência para combater um inimigo com a finalidade de tirar-lhe a vida, se bem que isso seja possível, mas falo que existem outras formas de se destruir as pessoas. A internet, além de encolher o mundo, acabou fornecendo ferramentas que, se usadas de maneira maléfica, pode criar vazios enormes na mente das pessoas. E esses espaços ocos acabam sendo preenchidos por ideias de seres desprovidos de amor ao próximo que se especializaram em fazer o mal com um objetivo perverso. E a tecnologia acabou criando uma especialidade de maldade muito em moda. E não estou falando dos grupos criminosos pós-graduados em enganar as pessoas com golpes telefônicos. Estou falando de uma outra galera que são doutores em crueldade e que se distinguem por aperfeiçoar técnicas de destruir reputação alheia. Nesse vídeo, tento mostrar como a internet deve preservar a liberdade de expressão como se fosse sua alma e ser utilizada com sabedoria, combatendo quem a usa para difundir o mal.
Claro que quando falo aqui no meu canal, estou me restringindo ao segmento futebol e mais precisamente aos torcedores vascaínos. E minha opinião é direcionada, além dos bons, também aos homens maus do Vasco. Não me cabe citar seus nomes, afinal meu público, além de bem reduzido, também é bastante esclarecido e sabe de que universo maléfico vascaíno estou falando. Quem me acompanha ou deseja fazê-lo, conhece ou pode conhecer meus vídeos postados aqui no canal há anos. E no Vasco, só ignora quem quer, existem cruéis destruidores de reputação espalhados pela instituição e seus arredores, assim como nas mídias e nos segmentos que odeiam nossa cruz. Por isso é importante saber separar as coisas. Sabemos que o trigo é a matéria-prima para confeccionar o pão e que o joio é uma planta invasora que tenta destruir a que pode nos alimentar. Se o joio vencer, nosso corpo e nossa alma serão envenenados. No Vasco, apesar de estar convicto de que o presidente Pedrinho quer deixar um reino em que apenas o trigo seja semeado, tenho certeza também que muitos inimigos do clube desejam semear joio entre o trigo para que a colheita não produza pão de boa qualidade. Fico até pensando que falta ao Vasco um Jesus, o nosso Jesus vascaíno, que ao entrar no templo, expulse os que o corrompe e o usa para práticas inidôneas. Jesus foi claro quando disse que o templo deveria ser a casa da oração para todos os povos e foi transformado em toca de ladrões. Então o que falta para que os verdadeiros vascaínos se convençam da necessidade de fazer uma faxina em nossa casa? Já temos entre os símbolos a cruz, nossa crença e nossa história. Só nos resta a vergonha e a vontade de restaurar a verdade de nossos fundadores. E eu acredito que o Pedrinho quer sanear o Vasco. Como sócio estatutário, sempre estarei pensando nos nossos criadores e defendendo seus princípios cristãos. Pois é, por enquanto é isso. Até o próximo Café da Colina. E não deixe de dar o seu like, compartilhar e comentar para me ajudar a atingir mais pessoas. Estamos aqui toda terça e quinta às 7h30 da manhã. E se quer que fale de um assunto específico, então me diga. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas sempre.